A ligação é uma mistura de efeito borboleta com A Casa no Lago com alta frequência. E não é que funciona? Esse filmaço coreano que acabou de estrear na Netflix, ele é uma mescla de filmes como A Casa no Lago, aquele com o Keanu Reeves, Efeito Borboleta com Ashton Kutcher e Alta Frequência com Dennis Quaid, e ele funciona muito bem em todas as camadas que foram desenvolvidas anteriormente nessas obras. A trama básica, ela traz a jovem Soo-yeon, que um dia atende a ligação de uma outra garota de nome Young-suk, que ela se sente ameaçada pela mãe, que é meio uma fanática religiosa. Aos poucos, Soo-yeon ela percebe que as ligações que ela está recebendo, elas estão vindo da sua casa, mais de 20 anos no passado, ou seja, o filme se passa em 2019 e a garota com quem ela conversa está em 1999. Elas estão separadas pelo tempo, mas elas estão no mesmo espaço. Elas então percebem que elas podem se ajudar a reparar eventuais tragédias da vida dela e corrigir algumas injustiças, principalmente para a garota que vive em 2019. O grande barato desse filme é que ele vai em direções que você definitivamente não espera. Ele se inicia meio como quase um drama adolescente, em que as duas jovens solitárias, elas buscam um tanto de identificação quanto de conforto nas suas vidas. Na prática, elas são duas garotas que sofrem com problemas familiares e com a ausência de uma figura amorosa, o que é algo muito comum na cinematografia coreana de trabalhar conflitos de forma bem eficiente. Como todo bom filme de viagem no tempo com fluxos temporais, espaço-tempo contínuo, etc., você tem aqueles eventuais furos de roteiro, tá? Mas nada que chegue a incomodar, você não vai ficar furo ali, tá? Até porque, vamos ser sinceros, tá? Se você for para levar a fundo a crítica sobre furos nesse tipo de filme, nem mesmo De Volta para o Futuro ele se sustenta, tá? Não briguem comigo. O fato é que o roteiro muito criativo e a direção precisa do Lee Chung conseguem surpreender a cada minuto. Quando você pensa que o filme fechou determinado arco, ele abre novos leques de novas possibilidades, sempre trazendo alguma coisa nova que você não espera. Assim como acontecia no Efeito Borboleta, todas as alterações que acontecem no passado, elas reverberam de forma bem dramática no presente, com mudanças estruturais e familiares inesperadas, tá? Nesse ponto, a protagonista, que é feita pela Park Shin-hye, ela elabora com muita competência o papel da jovem cujo destino está sendo definido lá no passado. No começo, ela está muito fascinada com as possibilidades, né, de alterar elementos do seu passado que ela julgava perdidos, e aos poucos ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais apavorada, quando ela percebe que a própria existência dela pode estar por um fio, ou seja, ela pode ser exterminada de uma hora para outra, ela nem vai sair, ela não vai ter nem o que fazer, tá? Ou seja, o que é curiosidade de uma hora para outra se transforma em desespero. Por conta disso, quem rouba mesmo o filme é a Jang Jong-seo, que é a jovem reprimida, retraída, cujos traumas e os desejos eles acabam se revelando muito mais profundos do que a gente pode imaginar, e é só isso que eu vou falar sobre ela. A direção de arte e a fotografia são outros aspectos bem interessantes, até porque como o filme reconstrói a própria realidade de minutos em minutos, a gente tem às vezes o mesmo ambiente que eles variam de acordo com a atmosfera do momento. Por exemplo, a gente pode ter um ambiente seco, como a relação da garota com a mãe no começo do filme, de uma hora para outra pode ser um ambiente caloroso e familiar, e de uma hora para outra é um ambiente completo, próximo da degradação física e mental, de acordo com o que está acontecendo. A Ligação, ele é um filme tão bacana, com uma atmosfera crescente de tensão, de desespero, ele tem uma crueldade que surpreende, tá? Que você até perdoa as cenas pós-crédito, quando o filme tenta dar aquela piscada pouco sutil para o espectador do tipo, olha, veja como eu sou esperto, mas que na prática não acrescenta nada, tá? Então, se você quiser, até desconsidere as cenas pós-crédito, porque para mim, definitivamente, elas não trouxeram nada de interessante. E uma dica extremamente importante, evitem ler a sinopse da Netflix, que, para variar, está entregando de novo uma das grandes reviravoltas do filme, que podem definitivamente estragar boa parte da sua experiência, tá? É isso aí, pessoal. Até a próxima vez, tá? E a gente vai estar voltando com algum lançamento do cinema ou dos serviços de streaming. Até lá!